Fala galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai abordar um tema bem interessante sobre os polinômios, a parte específica de produtos notáveis. Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse tema. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Vamos lá então, galera. Seguinte, olha só. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos o quadrado da soma. Quadrado da soma de dois termos. Ele é conhecido porque você vai ter uma variável ou um conjunto de variáveis somados a um número inteiro, a um número fracionário, a um número decimal, tá certo? Sempre que seja somado. Então, para você resolver o quadrado da soma, você vai acompanhar pelo teu livro aí, no capítulo 4, que a regra diz o seguinte: para resolvermos o quadrado da soma é preciso fazermos quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Como é que é a regra, Mendes? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Quando eu falo de primeiro, quando eu falo de segundo, eu estou falando desses termos, desses valores que estão dentro do parênteses, certo, pessoal? Então, como que ficaria aqui? X elevado a 2 ficaria x2, ou x ao quadrado, mais 2 vezes 2 é 4, vezes x é 4x, mais 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, aqui, pessoal, é a resolução do quadrado da soma. Ele é um trinômio quadrado perfeito, certo? Lembra lá da classificação de polinômios? Binômio, monômio e trinômio. Então, esse aqui é o trinômio, certo? Então, mais uma vez, eu repito, para você resolver um produto notável dessa classificação, um quadrado da soma, é necessário que você use a seguinte regra: quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Ok, pessoal? Então, olha só, vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui. X mais 5 elevado a 2, tá certo, pessoal? Elevado ao quadrado. Temos aqui um segundo exemplo. Então, qual que é a regra? A regra é fácil. É quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Sempre que vai ser duas vezes, como eu disse, a regra não muda. Mais quadrado do segundo. Como que fica? X elevado a 2 é x2, ou seja, x ao quadrado, mais 2 vezes 5 é 10. 10 vezes x é 10x, mais 5 elevado a 2 é igual a 25. Olha só. E mais um exemplo aí do quadrado da soma. Então, não esqueça dessa regra, tá certo, pessoal? Então, esse aqui é o primeiro tipo de produto notável que nós estamos tendo contato. Qual que é ele? É o quadrado da soma, certo, pessoal? Então, pessoal, continuando aqui, mas esses produtos notáveis, eles podem se complicar um pouquinho. Olha só esse exemplo aqui. 2x mais 3 elevado ao quadrado. É lógico, é claro que é um quadrado da soma, certo? Então, você vai fazer o quê? Você vai tentar fazer quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo, ok? Então, você segue essa regra aí que não tem erro. Então, pessoal, é bem bacana você estar colocando esses valores dentro do parênteses, tá? Porque pode haver um jogo de sinal e porque, é claro, você pode estar se confundindo mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, quadrado do primeiro. O primeiro é 2x. Então, é um número e uma variável. Então, 2 elevado a 2 é 4. X elevado a 2 é x2. Observe aqui o detalhe. Mais 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. 12 o quê? 12x. Mais 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, é o quê? É 9. Olha aí, pessoal. Então, temos mais um exemplo aí resolvido para vocês, certo? Mas imagine o seguinte. Y mais 1/2 elevado a 2. Galera, é a mesma coisa. Quadrado do primeiro
mais duas vezes o que? O primeiro vezes o segundo, tá? Vezes mais quadrado do segundo. Ok, pessoal? Então ficaria o quê? Ficaria y2 mais duas vezes y é 2y vezes 1 é 2y. Só que nesse caso aqui, você está vendo que tem um 2 no numerador e um 2 no denominador. Então você corta. Fica o quê? Aqui vai ficar y vezes 1 é igual a y. Mais 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Ok, pessoal? Então mais um exemplozinho aí de quadrado da soma. Ok? Então o primeiro produto notável, mais uma vez eu digo para vocês, é o quê? Quadrado da soma de dois termos. Quadrado da soma de dois termos, certo, pessoal? Então esse aí é o primeiro produto notável que nós estamos tendo contato, ok? Simplesmente chamado também de quadrado da soma, ok? Deu para entender? Se não, tu volta o vídeo e tá tudo resolvido. Galerinha, exemplo 2. Quadrado da diferença de dois termos, ou simplesmente quadrado da diferença. Como é que ele acontece? Como é que ele aparece? Como é que ele se apresenta para você? Um exemplo básico é esse aqui, ó. X menos 6 elevado a 2, ó. Quadrado da diferença de dois termos, tá certo? Então, qual é a regra, Mendes? Qual é a regra? Olha, a regra é basicamente a mesma que do quadrado da soma. Só que, observe o detalhe. Quadrado do primeiro menos, essa é a diferença, menos, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Vou repetir. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Essa é a regra do quadrado da diferença. E como que resolve? Rapaz, isso aqui é massa. X elevado a 2, x2 menos 2 vezes 6, 12, vezes x dá 12x, mais 6 elevado a 2, que é o 6 vezes 6, é o quê? 36. Olha que legal, não é facinho? Outro exemplo, o pessoal ainda falando de quadrado da diferença, temos mais um exemplo aqui. Y menos 5 elevado ao quadrado. Como é que eu faço? Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, certo, pessoal? Então, como ficaria aí? Como ficaria? Y elevado a 2 é igual a y2 menos 2 vezes 5, 10, 10 vezes y, 10y, mais 5 elevado a 2, 25. Ok, pessoal? Vamos fazer outro. X mais 8, menos 8, x menos 8 elevado a 2, certo, pessoal? Como ficaria? Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Ficaríamos com x2 menos 16x, 2 vezes 8, 16, vezes x, 16x, mais 64, certo, galerinha? Mas vamos mais um exemplo. T menos 10 elevado ao quadrado. Como ficaria? Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então ficaríamos com T2 menos 2 vezes 10 é 20, vezes t é 20t, mais 10 elevado ao quadrado, que é igual a 100. Ok, pessoal? E aí é o quadrado da diferença. E vamos lá para terminar. X menos 1 meio elevado a 2. Como ficaria? Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então ficaria x elevado ao quadrado, x ao quadrado, x2, menos, 2 no numerador e 2 no denominador, a gente já conhece essa história, hein?
corta, então ficaria x vezes 1 é igual a x, mais 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4, ok? Então aí nós temos exemplos de quadrado da diferença. É o nosso segundo exemplo, beleza? No terceiro exemplo aqui nós temos o seguinte. Pessoal, produto da soma pela diferença de dois termos. Vou repetir. Produto da soma pela diferença de dois termos. Esse aqui é o terceiro exemplo de hoje, é o terceiro tipo de produto notável que nós vamos estudar. Ele é chamado simplesmente de, abreviadamente, de produto da soma pela diferença, certo? Produto da soma pela diferença. Você tem dois parênteses, nesses parênteses tem os valores, os mesmos valores, só que o sinal do meio é diferente, é simétrico. Um é positivo e um é negativo. Não importa quem vem na frente, se é o mais ou se é o menos. O importante é que você tenha dois sinais diferentes, ok? Então, qual que é a regra? Para explicar essa regra aqui, primeiro eu vou fazer o seguinte. Vamos imaginar, como tem dois parênteses separados, eu vou resolver pelo método tradicional, fazendo o chuveirinho. Só para você ter uma ideia. Então, x vezes x é igual a x2. Sinais diferentes, resultado negativo. X vezes 3 é igual a 3x. Tudo bem, pessoal? O x multiplicou, agora o 3 vai multiplicar os valores do outro parênteses, do segundo parênteses. Sinais iguais, resultado positivo. 3 vezes x dá 3x. Sinais diferentes, resultado negativo. 3 vezes 3 é igual a 9, sacou? Então você tem aqui no meio, ih rapaz, aqui no meio, ó, você tem menos 3x e mais 3x. São valores simétricos, você pode o quê? Você pode cortar. Então qual seria a nossa resposta? X ao quadrado, que é esse cara aqui, menos 9, beleza? Então qual é a regra do produto da soma pela diferença? É simplesmente quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Como é que é, Mendes? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Usando a regra agora. Y menos 4, que multiplica y mais 4. Ok? Então, qual a regra? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Y elevado a 2 é o que nós chamamos de y2. Menos 4 elevado a 2, que é 4 vezes 4 é 16. Como eu disse no início, o maior título tem a menor regra. Isso é fato. Então vamos lá. Ó, gente, isso aqui não é um menos não, viu? É só um sinalzinho que eu coloquei, tá bom? Vamos lá. 5t mais 3 vezes 5t menos 3. Ok? Produto da soma pela diferença. Então é igual ao quê? É igual a quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. 5 elevado ao quadrado é 25. T elevado ao quadrado é T2. Menos 3 elevado a 2 é 9. Olha que fácil que é, galera. Tá? Olha o fácil, olha o quanto é fácil esse assunto. Vamos mais um aí, vamos mais um. É o seguinte. 1/2 mais x, que multiplica 1/2 menos x. Produto da soma pela diferença. Vamos lá. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Sem erro, pessoal? Tranquilo? 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Menos x elevado a 2, ou x elevado ao quadrado, como você queira falar, é igual a x2. Olha só, pessoal. Então aí no terceiro exemplo, o terceiro tipo de produto notável que nós vimos foi o quê? Produto da soma pela diferença. Ó. Produto da soma pela diferença de dois termos. De novo. Produto da soma
pela diferença de dois termos, ok? Então, nesse primeiro momento, são os três primeiros produtos notáveis que nós vamos ver. Quais são eles? Quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença. Certo, pessoal? Então, vamos estudar aí, que esse é o nosso próximo assunto. Esse assunto é muito bom. Estamos lá no livro, no capítulo 4, ok? Vamos lá? Então, pessoal, recapitulando. Na aula de hoje, nós vimos três produtos notáveis. Quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença. Como que resolve? O quadrado da soma. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Quadrado da diferença. Como é que você resolve? Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Produto da soma pela diferença. Como é que você resolve? Apenas quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Certo, pessoal? Então, finalizando, como ficaria? O quadrado da soma ficaria o quê? H2 mais 2 vezes 7, 14 vezes H, 14H mais 49, que é o 7 elevado a 2. O quadrado da diferença, como ficaria? H2 menos 14H mais 49. Observe o detalhe. E o produto da soma pela diferença, como ficaria? H2 menos 49. Ok, pessoal? Então essa foi a aula de hoje. Estudem produtos notáveis, tá certo? Vai ser a bola da vez. Assunto muito bom, hein? Então, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.